Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortaleza, região metropolitana, interior e o resto da humanidade. Estamos de volta para o caminho da vitória. Veja só onde nós paramos, lembra? Aqui, na 7ª situação de concordância. Então, nós falamos lá, naquele dia, na aula passada, veja, pronome definido, pronome interrogativo. Pronome definido, alguém, ninguém, qualquer, cada um, ó. Cada um de nós. E aí vai. Se tiver no singular, eu falei para você, o verbo concorda com esse pronome. Então, alguém entre nós ganhará na loteria. Aí eu digo, ó, quem de nós ganhará na loteria? Quem de nós ganhará na loteria? Então, ó, se você, ó, é uma pergunta, quem de nós ganhará na loteria? Veja, ó, esse, por incrível que pareça, é o sujeito, ó. Nessa frase, quem é que vai ganhar na loteria, ó? Alguém entre nós, quem de nós. Esse quem de nós é o sujeito. Quem, pronome interrogativo. Nós, pronome pessoal. O quem, veja, o quem está no singular ou plural? Quem? Quens, não tem isso, é quem é singular. Então foi o que eu falei para você. Quando o pronome definido ou interrogativo estiverem no singular, ó, o verbo concorda com eles, ó, no singular. Então, alguém ganhará na loteria. Alguém ganhará na loteria. Quem ganhará na loteria? Agora veja. E se for o plural, ó? Alguns de nós ficarão ricos. Amém? Amém. Algum de nós. Quem é que vai ficar rico nessa frase, ó? Alguns de nós, ó. Então o verbo aqui está no plural, ó, para concordar aqui com alguns, ó. Alguns ficarão. Alguns ficarão ricos, ó. Alguns, que é o núcleo, ó, ficarão ricos. Alguém ganhará. Quem ganhará? Alguns ficarão. Mas perceba, ó, alguns está no singular ou plural? Alguns está no plural. Então, o verbo ficou no plural, mas se eu quiser, ó, eu posso concordar com o pronome pessoal. Quando o pronome indefinido ou pronome interrogativo estiverem no plural, eu deixo o verbo no plural concordando com eles ou concordo com o pronome pessoal. Ó. Algum de nós ficaremos ricos. Algum de nós ficaremos ricos. Ó. Então, eu concordo com o pronome lá no plural ou eu concordo com o pronome pessoal. Ó, quantos de nós ficarão ricos, ó? Quantos de nós ficarão ricos? Ou quantos de nós ficaremos ricos? Porque na segunda opção, gente, eu estou me incluindo. Porque na segunda opção eu estou me incluindo, ó. Então eu tenho aqui, ó, ficarão, normal, ó, concordando com quantos, ó. Quantos ficarão ricos? E aqui, ó, concordando com o pronome pessoal, ó. Nós ficaremos ricos? Logo, pronome definido ou interrogativo, mais pronome pessoal como sujeito. Se o pronome definido ou interrogativo estiverem no singular, verbo no singular. Acabou. Se o pronome definido ou interrogativo, se eles estiverem no plural, o verbo fica no plural, concordando com eles, ou o verbo concorda com o pronome pessoal. Eu tenho duas possibilidades. Vamos lembrar? Professor, como farei para lembrar tudo isso? Já falei. Você copia tudo de novo em voz alta.
você olha novos exemplos e copia esses novos exemplos em voz alta. Ainda que em casa você seja uma pessoa de nível superior, você tem que fazer isso. Todos, nível fundamental, médio, superior, você tem que copiar em voz alta. Você tem que copiar novos exemplos para internalizar. Você só internaliza o conhecimento se você praticar. Só ler não vale. Eu sei que quem é nível superior aí tem um vício horrível que é a gente lê e acha que está sabendo de tudo. Concurso não é assim. Então, o que acontece com o concurso? Na hora da prova, você viu aquela matéria e às vezes você esquece. Não, só que, Deus me livre, não é o caso de vocês, porque vocês estão praticando. É praticar, gente. Praticar até um dia antes da prova. E na prova, botar para quebrar e ficar rico. Tudo bem? Vamos continuar. Vamos para a 8ª situação. Ai, meu Deus, é eterno esse assunto, é? Calma. Tá acabando. Professor, leva a gente para a quadra. Ô, gente. Professor troca as piadas. As piadas do online é igual as piadas da sala presencial, não. Ô, gente. Para que isso? Então, veja, ó. 8ª situação. Cada um ou cada uma mais palavra no plural. Se o seu sujeito for a expressão cada um ou cada uma, mais palavra no plural, olha o que acontece, ó. O verbo, ele sempre vai ficar no singular, ó. O verbo sempre vai ficar no singular, ó. Então, se eu disser, ó, cada um, ó. Palavra no plural, ó. Dos brasileiros. Cada um dos brasileiros, ó. Cada um. Poderia ser cada uma. Cada uma das pessoas, sei lá. Cada um dos brasileiros, ó. Cada um, palavra no plural, ó. O verbo tem que ficar no singular, ó. 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 Vive na labuta. Então eu tenho cada um dos brasileiros, ó. E tem um verbo no singular. Professor, não gostei não. Não é questão de gostar, gente. Gramática são regras feitas para um grupo. E esse grupo decidiu isso e assim fica. Não é lindo? Vamos para a próxima. 9ª situação. Ai, professor, não quero mais não, ó. Ó. Um dos ou uma das mais palavra no plural mais o quê? Ah, professor, tudo isso aí é. Calma. Seu sujeito está aqui, ó. Um dos ou uma das, um dos, mais palavra no plural, mais o quê? O que é que você vai fazer, ó? Normalmente, você deixa o verbo no plural. Todos os gramáticos, todos vão dizer isso. Ei, deixa o verbo no plural. Quando for um dos ou uma das, mais palavra no plural, mais o quê? Deixa o verbo no plural. Mas outra parte da gramática diz assim, não, mas se você quiser pode deixar no singular. Depende da intenção de quem escreve. Então, ó, verbo no singular. Há essa possibilidade. Você vai preferir o plural, mas colocando no singular não está errado não, depende da intenção. Então, por exemplo, eu digo assim, ó. Ó. Um dos políticos que mais ajudaram o povo. Ó, um dos políticos, ó, um dos, mais palavra no plural, ó, políticos, mais o quê, ó? Ó o verbo, ó. O verbo aqui está no plural, ó. Eu resolvi concordar, ó, com a palavra com antecedente do que é a regra que nós vimos há pouco, na aula passada. Eu concordei com antecedente do que, ó? Políticos que mais ajudar o povo. Mas a gramática permitiu que você concordasse com o singular ali, ó.
com um, ó. Um dos políticos que mais ajudou o povo. Então eu terei essas duas possibilidades quando houver essa estrutura, ó. Dos políticos, ele foi um dos que ajudou, né? E ó, um dos políticos que ajudaram, ele foi um. Então o que acontece? A loucura. Eu concordo com o político, que é o normal, mas poderia concordar com um. Dos políticos, ele foi um que ajudou, e ele foi um dos políticos que mais ajudaram. Não é lindo? Vamos para a próxima. Diretora, eu vou lá para a extremidade ali, diretora. Esse homem copia e não emagrece, né? Que é isso, gente? Para que isso? Então vamos lá, ó. Veja. Vou para a 10ª situação. Na 10ª situação, o que é que vai acontecer ali, ó? Eu vou ter, ó, um dos ou uma das sem o quê? Sem o quê? Você viu que lá há pouco eu falei um dos, mais palavra no plural, mais o quê? Aqui não tem o quê, é só um dos e uma das. Se eu tiver um dos ou uma das, ó, o verbo vai ficar no singular, ó. Verbo no singular. Um dos, uma das, ó. 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 Um dos professores faltou. Um dos professores faltou hoje, ó. Ó. Um dos alunos não fez a prova. Então perceba, ó, um dos, uma das, verbo no singular, ó. Moleza, né? Ai, professor, quero fazer essa prova amanhã. Calma, ó. Estude primeiro, ó. Vamos para o número 11, ó. E aí, veja só. A situação número 11, eu tenho o seguinte, ó. Número 11, ó. O que acontece, ó? Eu tenho o seguinte, ó. Um e outro. Ou um ou outro. E quando eu digo um e outro, ou um ou outro, não necessariamente tem de ser essa expressão, não. Podia ser assim, ó. Edvaldo e Adriana. Edvaldo e Adriana. Edvaldo ou a Irlis. Então, essa expressão ou trocada por nomes com a mesma estrutura, um e outro, ó, Edvaldo e Adriana, um ou outro, Edvaldo ou Adriana. O que é que vai acontecer, ó? Ó. Um e outro, ó, ficarão ricos. O que acontece, ó? Quando eu digo um e outro, ó, os dois, ó. Esse i aqui, ó, é inclusão, ó. Então, o i, teoricamente, era inclusão. Um e outro são os dois. Aí o que acontece com o verbo, ó? Verbo no plural, ó. Verbo no plural, ó. Um e outro ficarão ricos. Verbo no plural. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, um ou outro ficará rico. Eu sei que quem estuda matemática aí em casa sabe que a exclusão total é feita com ou, né? Lembra? Exclusão total é feita com ou Edvaldo ou Adriana. Quando eu digo ou é exclusão total, quer dizer, ou é um ou é outro, não podem ser os dois. Ou Edvaldo ou Adriana virá à noite, que é a exclusão total. Mas você sabe que a língua portuguesa ela é dinâmica, ela é rica. Eu uso só um se eu quiser. Edvaldo ou Adriana virá. Então o ou, teoricamente, só um já dá essa ideia de exclusão. Então, ó, um ou outro, ó, é um dos dois. Ó. Esse ou já dá a ideia de exclusão.
E aí o verbo, ó, fica no singular, ó. Um ou outro ficará, ó. Verbo no singular. Agora o que acontece? Presta atenção. Já aconteceu prova, por exemplo, em que esse ou, o autor usou o ou e colocou o verbo no plural. Que o autor usou o ou e colocou o verbo no plural. Como assim, professor? Uma pessoa que faz um texto, ele não é obrigado a ser formado em letra, nem ser professor de português, não. Então ele pode burlar as regras? Ele pode burlar as regras, porque ele está escrevendo, sei lá, um conto, ele está escrevendo uma crônica, ele está escrevendo alguma coisa, e ele pode burlar a regra. Então o que acontece? Um ou outro, o cara diz assim, ó, um ou outro ficarão, um ou outro serão. Na cabeça de quem escreveu, mesmo ele usando o ou, ele quis dar a ideia de inclusão. Você que está lendo é que tem que perceber isso. Foi o que eu disse para você, que o ele é soma, ele é inclusão, o verbo é no plural, beleza. O ou, ele é exclusão, o verbo no singular, beleza. Agora, se você estiver lendo um texto, tiver o ou e o verbo no plural, o cara que escreveu, o autor, quis dar a ideia de soma, mesmo usando o ou, que não é normal. Mas quem tem que perceber isso é você. Você, nossa, ele deveria ter colocado, já que é o verbo no plural, ter colocado o ezinho, que é a soma. Mas isso aí não cabe a gente julgar. O cara escreveu, e você sabe que se você pegar vários textos aqui nos jornais, nas revistas, ainda que haja uma revisão ortográfica, uma revisão gramatical, você sabe que alguma coisa escapa, não tem como. E aí essas coisas, quem tem que perceber é você, porque você estuda, você é demais, você estuda no Tiradentes e grandes conquistas começam aqui. Professor Babão, ei. Então vamos lá, ó. E aí vamos para uma situação específica. É o seguinte, ó. Eu não concordo? Não concordo. Eu tenho que aceitar? Tenho que aceitar porque é da gramática. Mas eu não concordo. Mas eu vou ter que explicar por quê. Porque está na gramática. Gente, eu sou professor de português? Sou. Eu gosto da gramática? Não. Professor, mas tu dá aula de gramática? Eu tenho tesão em dar aula. Eu me realizo dando aula. Eu estou falando agora e tem várias pessoas aí em casa me assistindo agora. Entendeu? Professor, porque a gente é obrigado. Não, mas mesmo assim, entendeu? Eu tenho tesão. Agora, eu gosto da gramática? Não, porque a gramática ela é engessada. Alguém criar uma regra para que todo mundo faça daquele jeito, eu acho que não bate. Você sabe que não funciona. Você já teve aula comigo de variação linguística, alguns já tiveram e sabe, aqui no próprio Tiradentes, nas videoaulas, que a língua ela é dinâmica. Então eu não posso engessar, mas você que faz concurso, você tem que obedecer à gramática. Infelizmente, assim como eu obedeço e assim como eu dou aula de gramática. Entenderam? Então veja só, essa situação aqui ela é específica, que é a situação número 12, que nós chamamos de silepse. Silepse é a concordância com a ideia e não com a palavra na frase ou da frase. Como assim, professor? Silepse, vou falar a grosso modo, é o erro de português permitido pela gramática. Valha. Silepse é o erro de português permitido pela gramática. Por que eu não concordo? Porque ou você diz que isso, de acordo com a gramática, deve ser assim, ou não. Porque se você disser, mas Divaldo, isso não é aquela regra, o cara diz que a regra pode ser burlada. Pois é, isso que eu estou lhe falando. Então, o silepse é a concordância com a ideia, e não com a palavra da frase. Concordância com a ideia. Todas as bancas aceitam a silepse? Não. Então, eu vou dizer o que é, e aí você vai ver o seguinte. Você vai fazer a sua questão. Se você perceber que não tem resposta, pode ser que o autor lá esteja considerando a silepse. Como aqui é uma aula online, e eu estou dando aula
para todo tipo de concurso, você vai pensar o seguinte, ó. Eu vou dar só uma ideia. Claro, por exemplo, que eu conheço aqui, ó. O INPA, que é um instituto aqui de Fortaleza, ele aceita. O CETRED aceita. O ProMunicípio aceita. Estão vendo? Ó? Essas instituições aceitam. A Consulpan aceita. Pode ter banca por aí, Fundação Getúlio Vargas, Fundação Carlos Chagas, que não aceitam. Mas você, na hora de fazer a questão, você faz o certo e, nossa, ficou sem resposta. Pode ser que seja uma pegadinha da SILEPS. Então, a SILEPS é a concordância com a ideia. Como assim ideia? Vou dar exemplo. Ó. Se eu dissesse que hoje, vamos supor, se eu dissesse assim, ó, professor, hoje, ó, são 5. Vamos supor que hoje são 5. Hoje são 5, vamos supor que são 5, sei lá, de janeiro. Vamos supor que hoje são 5 de janeiro. Certo, certo. Nós vamos ver daqui a pouco que a gramática pede que você concorde, ó, o verbo ser com o numeral. Então, hoje são 5, matemática pura. Hoje são 5. Hoje é 1, hoje é primeiro, são 2, são 3, são 4, são 5, são 6, são... aí vai. Certo. Agora veja a SILEPS, ó. Ó. Hoje é 5 de janeiro. Professor, o que é isso aí? Você errou. Porque a gramática diz para você concordar com o numeral. Eu não falei para você que uma parte das bancas aceita a SILEPS? Então, o que houve aqui, ó? A SILEPS, ó. SILEPS. Eu concordei com a ideia. Que ideia é essa? A ideia da palavra dia que está aqui subentendida. Então, que dia é hoje? Ai, mulher, hoje é 5. Vale, não estuda não, hoje são 5. Aí você diz, não, estou concordando com a palavra dia que está subentendida. Aí a SILEPS, a pessoa concordou com a ideia e não com o que estava escrito. Porque a concordância verbal em português, ela concorda com a palavra escrita. E aqui, ó, eu estou concordando com a ideia, que é a SILEPS. Isso vale para várias situações, ó. Eu posso dizer assim, ó. Veja, ó. Questões do SEBRASP. Por que SEBRASP? Porque SEBRASP, que é o antigo, que é o CESP, SEBRASP, é centro. Centro. O C de SEBRASP, de CESP, é centro. Se é centro, ó, questões do SEBRASP, questões do CESP. Aqui no Tiradentes, a gente vê muito aluno dizendo assim, professor, consegue umas questões da CESP para mim, ó, da CESP. Mas como eu concordo com o que está escrito, é do SEBRASP, do CESP, porque é o centro de seleção, o centro de seleção, então é o CESP, certo? Agora, não, professor, veja, ó, questões da SEBRASP. O que aconteceu aqui? A SILEPS, ó. Porque se você disser assim, professor, me arranja questões do SEBRASP, do CESP. Eu digo, não, meu filho, não é me arranja questões da SEBRASP, da CESP. Não, meu filho, não é da CESP, nem da SEBRASP, não. É do CESP, do SEBRASP. Professor, eu estou concordando com a palavra banca, que está subentendida. Veja, a pessoa concordou com a ideia. Então, na questão, por exemplo, vamos pensar assim, no Enem, no CESP, no SEBRASP mesmo. Se ele disser isso, você está certo, porque ele concordou com a ideia. Já questões como o INPA, CETRED, Consulpan, ProMunicípio, eles nem avisam. Eles já colocam e imaginam que você sabe dessa regra. Então, ó, aqui ele concordou com a palavra banca que está subentendida. Então, o que é que ele está acontecendo aí? Ele está concordando com a ideia e não com a palavra escrita. Ele está concordando com a ideia e não com a palavra escrita. Tudo bem aí com vocês? Beleza, então vamos lá, ó. Vamos para a próxima. Aí, pessoal, é muita coisa, ó. Então, o que você viu aí
São 12 situações de concordância. Muita coisa, não é? Muita coisa. Só que ainda tem mais, viu? Tem mais. Não vai sair daí agora, não. Espera aí, ainda, tenha calma. Você viu 12 situações. E aí você vai anotar em voz alta e vai internalizar. Só que tem mais. É porque eu separei. Tem umas situações específicas. Então, por exemplo, ó, eu falei lá atrás, mas vou falar aqui agora. Ó, pronome de tratamento. Pronome de tratamento pede, por exemplo, pronome de tratamento pede, por exemplo, as coisas na terceira pessoa. Então, por exemplo, ó, nós vimos lá atrás, mas eu vou falar aqui agora. Ó. Então, eu tenho aqui, ó, pronome de tratamento. Pronomes de tratamento. Pronomes de tratamento. Então, imagina o seguinte, ó. Ó, Vossa Senhoria pediu os relatórios. O que aconteceu? Se eu tenho um pronome de tratamento, tudo que refere ao pronome de tratamento fica na terceira pessoa. Terceira pessoa. Vossa Senhoria pediu os relatórios. Ó. Vossa Senhoria quer seus relatórios. Então, o que aconteceu? Pronome de tratamento. Ó. Quer. Terceira pessoa. Seus. Terceira pessoa. Então, tudo que concorda com pronome de tratamento, tudo que concorda com pronome de tratamento fica na terceira pessoa. Tudo que concorda com pronome de tratamento fica na terceira pessoa. É só para lembrar o seguinte, ó. Os pronomes de tratamento, eles são da segunda pessoa. Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Santidade, Vossa Magnificência, Vossa Eminência. A gente já entendeu. Vossa Reverendíssima. Como é vossa, todos eles são de segunda pessoa. Os pronomes de tratamento pertencem à segunda pessoa. Lembraram aí? Pertence à segunda, certo. Mas tudo que concorda com eles, fica na terceira. Tudo que concorda com o pronome de tratamento, tudo que se refere a eles, ficam na terceira pessoa. Mesmo os pronomes sendo de segunda. Entenderam? Porque, ó, eu uso o pronome de tratamento para falar contigo. Está ali a autoridade aqui, estou eu aqui. Então, Vossa Excelência. Vossa Excelência quer alguma coisa? Vossa Excelência pediu alguma coisa? Está entendendo? Agora, por quê? Por que é a terceira pessoa? Porque a pessoa que ali está, ele está naquela situação. Eu estou me referindo à autoridade dele. Então, por exemplo, o presidente está presidente. Você chama de Vossa Excelência para concordar com a autoridade, não com ele. A autoridade que ele exerce. Então, em português, os pronomes de tratamento, eles são de segunda pessoa, são de segunda, certo? Já entendi, professor. Mas tudo que se refere a esses pronomes precisam ficar na terceira. Vão lembrar? E aí, claro, todas as situações de sujeito inexistente, que eu não vou colocar de novo, porque você viu na aula sobre o sujeito. É só rebobinar aí a fita, e aí você vai ver lá no sujeito. Então, você viu lá que, por exemplo, o verbo haver no sentido de existir ou ocorrer, o verbo haver indicando passado, ao tempo transcorrido, ele não tem sujeito. Então, ele fica na terceira pessoa de singular, é uma concordância. Se eu tenho o verbo fazer, indicando passado, faz dias, fez anos, fazia horas, o verbo fazia aí, ele é impessoal, então ele não tem sujeito, ele fica na terceira pessoa de singular. Aí eu disse para você, os verbos que indicam o fenômeno da natureza, choveu, trovejou, geou, nevou, também são impessoais, terceira pessoa de singular. E os verbos que indicam tempo ou clima, está frio, estava quente, faz frio, faz calor, também não tem sujeito e ficam na terceira pessoa do singular. Então hoje
Você viu comigo, hoje na aula passada, todas as situações possíveis. Não vou dizer todas, que estão faltando algumas ainda, mas as situações possíveis de concordância, você vai praticar em voz alta, vai reescrever, vai ver novos exemplos e você vai ficar rico, eu estou sentindo. Então, paz, discernimento, e a gente se vê na próxima aula.